Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 21 de dezembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 45, que diz assim: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje foi o evangelho de domingo passado que nós meditamos na liturgia dominical do quarto domingo do Advento e hoje está se repetindo e se trata da visita de Maria à sua prima Isabel. Sim, depois que o anjo se retirou, naquele momento da anunciação, depois que o anjo se retirou, ela parte apressadamente numa região montanhosa, através de uma região montanhosa, se dirigindo à casa de sua prima Isabel, porque o arcanjo Gabriel havia dito: olha, este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Veja, e ela ouvindo isso, quando o anjo se retira, ela já parte apressadamente para a casa de Isabel. Interessante porque ela tinha acabado de receber uma notícia importantíssima a seu respeito. A seu respeito. O anjo tinha acabado de dizer que ela seria a mãe do Salvador. Mas veja, nem isso foi empecilho, foi obstáculo ou foi motivo para ela ir em direção à casa de sua prima Isabel, para ajudá-la, para servi-la. Ah, meu povo, às vezes nós, diante da missão, diante do serviço, às vezes somos até nós mesmos que vamos colocando obstáculos, né? Maria poderia ter dito alguma coisa, alguma desculpa para si mesma, para não ir à casa de sua prima Isabel. Ela poderia ter pensado: não, o que aconteceu comigo agora foi algo muito importante, então não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, vou ficar na minha. Não. Eu imagino se na época, deixa eu fazer agora uma, para você compreender, atualizando. Imagina se na época de Nossa Senhora existisse internet, existisse o WhatsApp, existisse as redes sociais. Imagina só se Nossa Senhora fosse, através do WhatsApp, inventar uma desculpa para não ir visitar Isabel. Veja, Isabel não pediu. Isabel não pediu a visita de Maria. Nem sabia que ela iria. Nem sabia. Mas imagina só se Nossa Senhora não quisesse ir visitar, não tivesse preocupada com a sua prima Isabel e simplesmente dissesse, mandasse um WhatsApp, né? Pegasse o celular e: prima, é o seguinte, eu estava pensando em ir aí na tua casa, te ajudar. Eu sei da sua dificuldade aí, do que você deve estar enfrentando, né? Você já é uma pessoa de idade e está grávida, já é o 6º mês. Mas, prima, é o seguinte, eu não estou podendo ir agora. Quando tiver um tempo eu vou, porque apareceu um anjo aqui em casa, sabe? E disse que eu ser mãe de Deus, então não vai dar para eu ir. Eu estava até pensando em te visitar, mas esse anjo veio aqui em casa e disse que eu vou ser a mãe do Salvador, então fica para depois, tá? Mas eu vou, viu? Eu vou. Assim que tiver um tempinho, eu vou, viu? Beijo, prima.
Meu povo, brincadeiras à parte, mas quantas vezes nós é que criamos os obstáculos para servir? Veja, nem mesmo o fato de Maria ter acabado de saber que seria a mãe de Deus, a mãe do Salvador, algo importantíssimo na história da humanidade. Mesmo assim, ela não pensou em si mesma. Ela se dirigiu apressadamente. Ela não pensou em si, pensou lá na sua prima, em tudo aquilo que ela estava enfrentando naquele momento. E foi. E olha que não era numa casa vizinha, não. Eram mais ou menos 100 quilômetros. 100 quilômetros. Ela decidiu e foi. Foi servir. Foi ajudar. Pergunta: o que tem nos impedido de viver a missão? O que tem nos impedido de servir ao nosso irmão, ao nosso próximo? Será que nós hoje também inventamos desculpas ou criamos os próprios obstáculos para não servir? Ah, meu povo, como esse tempo de pandemia que ainda estamos vivendo acomodou muita gente, né? Tem muita gente que se acomodou, tem muita gente que caiu no comodismo, tem muita gente que não quer voltar a servir. Sim, o povo tem voltado para as missas, graças a Deus, mas muitas vezes, os que têm a missão direta, os que são de pastoral, de grupo, movimento, sofrem a tentação, é uma tentação, sofrem a tentação do comodismo, de não querer assumir a missão, de não querer assumir a pastoral, de não querer servir, Aprendamos com Nossa Senhora amar, e amar é servir, amar é dar a vida. Amar é olhar para alguém que está precisando e ajudar diante das suas necessidades. Ah, mas ninguém me pediu ajuda. Isabel não pediu a Maria. Ela foi. O amor nos impele. O amor, ele nos leva a sair de si mesmo. É isso, meu povo. O amor, ele nos leva a sairmos de nós mesmos e nos colocarmos a serviço e dar a vida. Que aprendamos também isso com Maria. Que aprendamos também isso com Nossa Senhora. E isso também além de ser amor, isso também é fé. Por isso o Evangelho termina, Isabel dizendo: bem-aventurada aquela que acredita. Que nós sejamos felizes por acreditar também. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.